Olá, se você não me conhece, prazer, meu nome é Ellen, eu sou estudante de medicina e hoje eu vim aqui te ensinar como estudar por questões. Você já deve ter ouvido por aí que estudar por questões é uma das melhores formas de estudo para o vestibular. E eu concordo, mas desde que você faça isso da forma certa. Existem duas formas de você usar as questões como método de estudo. A primeira delas é usar os seus erros para saber o que estudar, e a segunda é usar as questões como forma de revisão e aprofundamento, por meio de um método que eu vou explicar nesse vídeo que eu chamo de sair da questão. Então vem comigo que eu vou te explicar essas duas formas de usar a questão para estudar de uma forma detalhada. Então a primeira coisa é você usar os erros das questões para saber o que estudar. O que você está errando pode funcionar como um dos melhores parâmetros para você saber aonde estudar, porque afinal de contas, aquilo que você já está acertando, a sua tendência é você continuar acertando. Conseguir identificar os tipos de erros e direcioná-los para o seu estudo pode ser uma das melhores formas de dar um enorme salto nos seus desempenhos. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando você erra uma questão é identificar o tipo desse erro. É a partir do tipo do seu erro que você vai usar aquela questão como método de estudo. Sendo assim, eu vou te contar quais são os 3 tipos de erro. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo detalhadamente sobre os 3 tipos de erro e como você usa esses erros para estudar, mas eu vou recapitular eles todos aqui nesse vídeo e vou explicar aqui também. O primeiro tipo de erro é o erro por falta de conteúdo. É o erro mais básico, porque é aquela questão que você acabou errando porque você realmente não sabia o conteúdo. Você nunca viu aquele conteúdo ou você sabe que a sua base naquele conteúdo ela é insuficiente para conseguir resolver aquela questão. Já o segundo tipo de erro, que eu acho que é o mais complicado das pessoas identificarem, é o erro por defasagem ou por lacuna de conteúdo. Costuma ser aquela questão que você bate o olho e você sabe que você sabe o conteúdo, que você já estudou o conteúdo, mas mesmo tentando muito fazer aquela questão, você acabou errando. É o que acontece quando a gente fica entre duas alternativas e acaba marcando a errada. Querendo ou não, você não conseguiu distinguir entre a alternativa errada e a alternativa certa porque você tem alguma lacuna, alguma coisa no conteúdo que ainda está um pouco superficial que fez com que você não conseguisse diferenciar a questão certa da questão errada. E o terceiro tipo de erro é o erro por falta de atenção. É aquela questão que se você tivesse feito em um outro contexto, que não fosse uma prova, que não fosse simulado, você provavelmente teria acertado. É aquele erro que por você, por exemplo, fazer a questão muito rápido, você acabou pulando palavras, acabou pulando dados e realmente não viu. É aquele erro que você fez a questão certa, mas acabou marcando a alternativa errada, ou que você desenvolveu o raciocínio matemático certo em uma questão de exatas, mas acabou errando a conta por besteira ou marcando a alternativa errada no final da resolução. Esse é o erro por falta de atenção. Este momento, depois que você erra uma questão, na hora de identificar o tipo de erro, eu acho que é o momento que as pessoas mais mentem para si mesmas. Só que a questão é que cada tipo de erro, ele acompanha uma forma de estudo diferente. Ou seja, você classificar esse erro da forma certa faz com que você consiga ter uma estratégia de estudo mais efetiva para aquela questão que você errou. Agora que você já fez uma questão, viu que errou e conseguiu classificar aquele erro, eu vou te falar como que você estuda aquela questão baseada no tipo de erro que você cometeu. Uma questão que você errou por falta de conteúdo, realmente o que eu tenho para te dizer é que você precisa identificar qual é esse conteúdo que está faltante, sentar e estudar. Então, seja por aula, por material didático, ele é um conteúdo que você não tem uma base. Então, você precisa construir essa base para talvez na próxima questão daquele conteúdo você não errar essa questão por falta de conteúdo. Já o erro de lacuna de conteúdo pode ser estudado de duas formas diferentes. A primeira forma de você estudar quando você erra por defasagem de conteúdo é revisar aquele assunto, seja de forma teórica ou de forma prática por meio de uma lista de questões, por exemplo. Aqui a gente não tem muito o que fazer, além de ter a humildade de sentar para reestudar aquele assunto e conseguir realmente aprofundar num assunto que você acabou errando, porque provavelmente a sua base está um pouco superficial. E a segunda forma de estudar quando você tem uma lacuna de conteúdo, fazendo o método que eu chamo de sair da questão.
Ele serve basicamente para você conseguir localizar e relacionar aquele assunto durante a resolução da questão. Mas não se preocupa que ao longo do vídeo eu vou te explicar o que é esse método de sair da questão. Agora, o estudo de um erro que aconteceu por falta de atenção pode ser resolvido de 3 formas diferentes. A primeira delas, que eu acho que é a mais legal, é usando um mecanismo de autoexplicação do conteúdo enquanto você resolve a questão. Essa dica é para diminuir seu número de erros por falta de atenção. Basicamente, você vai se autoexplicar a sua própria linha de raciocínio durante a execução do exercício. Isso te obriga a ter mais foco e prestar mais atenção no que você está fazendo, diminuindo a taxa de erros idiotas. Vou dar um exemplo bem básico. Pensa que você vai fazer uma questão de física. Você lê a questão e você chega à conclusão que ele está te pedindo uma resposta em potência. Então, ok, eu preciso descobrir qual a potência de algo. Agora você vai procurar que outros dados você tem. Ah, eu tenho a intensidade dessa coisa, eu tenho a voltagem dessa coisa, eu tenho o tempo dessa coisa. Enfim, você vai separar, organizar aquela linha de raciocínio e daí você fica, agora que eu já tenho isso, isso e isso de dados, eu preciso descobrir a potência. Qual fórmula eu posso usar para descobrir a potência com esses dados? Enfim, você vai aos poucos tentando elucidar o que você mesmo está pensando para si próprio. Essa dica parece meio sem sentido, mas tentem aplicar que eu juro que na prática funciona demais e obriga com que você tenha mais foco e atenção na resolução das questões. A segunda forma de estudar com questões que você errou por falta de atenção é treinar mais aquele tipo de questão específico que você está errando. Perceba que uma questão que você errou por falta de atenção, ela não tem muito que ser corrigido e estudado. Você tem que focar em não cometer mais erros de falta de atenção. E é isso que eu estou te falando agora. Então, como a gente pode treinar mais os pontos que a gente está errando por falta de atenção? Pense só que você erra muito a questão de interpretação de texto. Então, você precisa intensificar o número de questões de interpretação de texto que você faz para que você se acostume cada vez mais com aquela questão e talvez diminua a porcentagem de erros por falta de atenção naquele tipo de questão. E a terceira forma de usar as questões que você errou nos seus estudos é criar e aperfeiçoar uma estratégia de resolução de prova. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só de estratégia de prova. Eu aconselho muito que vocês vão assistir, porque lá eu falo detalhadamente o que é e como fazer a sua estratégia de resolução de prova, mas de forma simplificada é você entender como a sua mente e como o seu corpo trabalham ao longo da resolução da prova, daquele tempo de prova, daquele tempo de simulado, e você tentar encaixar os teus níveis de atenção, os teus níveis de energia ao longo da prova e conseguir resultados melhores só por mudar a ordem de resolução da prova. Eu vou deixar esse vídeo tanto nos cards como na descrição do vídeo e eu realmente aconselho que vocês vão lá depois com calma e assistam esse vídeo de estratégia de prova. Ela pode diminuir muito os seus erros por falta de atenção. Assim, de forma geral, você percebeu que quando eu uso uma questão que eu errei para estudar, você vai ter que sentar, reestudar, revisar aquele conteúdo ou tentar aperfeiçoar a forma como você resolve a questão na tentativa de diminuir os seus erros futuros. E agora vamos à segunda forma de como estudar com questões, que é usar essas questões para revisar e aprofundar os seus conhecimentos, no tal do método que eu falei, que eu chamo de sair da questão. Essa forma de estudar por questões que eu vou falar agora é uma das minhas preferidas, porque além dela te ajudar a estudar, você consegue revisar os seus conteúdos por meio dela. Aqui o nosso foco não é resolver questões, acertá-las e passar para frente. É a gente usar essas questões que a gente acertou para revisar e aprofundar o nosso conhecimento. Essa forma de usar as questões que eu tô te falando nesse vídeo serve tanto para você ver os seus problemas, as suas lacunas de conteúdo e estudar, como você usar as questões que você está acertando para conseguir manter a performance dos conteúdos que você já estudou ao longo do ano. Para isso, a gente vai fazer o que eu chamo de sair da questão. Basicamente, quando você for resolver uma questão, o seu foco não vai ser o tema específico daquela questão, mas o assunto que ela trata de forma mais geral. Eu vou dar um exemplo que eu já dei em outro vídeo, mas eu vou repetir porque eu adoro ele, eu acho ele bem claro. Vamos imaginar que você vai resolver uma questão sobre o ciclo do nitrogênio.
Ao invés de você resolver a questão, acertar e passar para frente, você vai ver o assunto da questão, você vai revisar todo o ciclo do nitrogênio na sua cabeça, você vai tentar escrever ele no papel, você vai tentar lembrar coisas sobre o ciclo e sobre outras coisas que envolvem o nitrogênio. Por exemplo, você pode tentar relembrar quais são os organismos que captam nitrogênio direto da atmosfera. Então, bactérias, cianobactérias e fungos micorriza. Você pode lembrar que o nitrogênio também é usado como adubo de plantas. Você pode lembrar quais são as plantas que fazem parte do ciclo do nitrogênio, que são as leguminosas. Você pode tentar lembrar até qual é o nome da bactéria fixadora do nitrogênio nas leguminosas, que é a bactéria Rhizobium. Espero que tenha ficado claro com esse exemplo que eu quero dizer para você usar aquela questão que te trouxe um tema, que te trouxe um assunto que pode cair de outras formas, além daquela específica, para revisar aquele assunto, tentar relembrar, escrever no cantinho do papel. Você vai realmente usar aquela questão para revisar o que você sabe sobre aquele conteúdo. Esse método de sair da questão tem 3 vantagens. A primeira é que você revisa os conteúdos ativamente. É uma revisão ativa muito mais eficaz. A segunda é que ele também serve para você perceber lacunas no seu conhecimento. Por exemplo, você parou para tentar revisar ativamente um conteúdo e você percebe que, esse ponto X do conteúdo eu já esqueci. Eu não me lembro direito tal coisa sobre esse assunto. Então você consegue ter uma noção do que você precisa revisar daqueles assuntos que você já estudou. E a terceira vantagem é que a chance de você acertar qualquer questão, quando você faz essa recapitulação, quando você para realmente encarar o conteúdo como um todo, ela aumenta muito. Se você faz essa recapitulação, você tem mais calma para resolver o exercício e você acaba criando uma linha de raciocínio melhor para poder raciocinar sobre a resposta daquele exercício. Isso é muito útil naquelas questões que a gente fica em dúvida entre 2 alternativas, por exemplo. Às vezes, se você parar e tentar realmente lembrar de todo o conteúdo, você consegue perceber aonde a questão errada está errada e aonde a questão certa está certa. Que às vezes era um detalhe que você, por fazer a questão mais rápido, ou fazer realmente as questões uma atrás da outra, acaba passando. São detalhes que a gente acaba passando e acaba errando às vezes a questão por causa disso. Lembrando que essa técnica faz com que a gente leve mais tempo para resolver as questões. Ela pode ser muito útil nesses casos que eu comentei com você, quando você está em dúvida entre 2 alternativas, por exemplo. Mas ela é mais indicada para você fazer nas suas listas de exercício, no seu estudo do dia a dia, do que no dia da prova, no dia do simulado. Justamente porque essa recapitulação ativa leva mais tempo para ser feita. Ou seja, resumindo, você pode pegar tanto as questões que você está errando, como as questões que você está acertando para poder estudar para o vestibular. Fica claro que estruturar o teu estudo por questões desta forma faz com que você diminua a sua perda, a sua qualidade na resolução de questões, o seu desempenho de forma geral naqueles assuntos que você já viu, porque essa recapitulação ativa que você vai fazendo ao longo do ano faz com que você não esqueça tanto os assuntos antigos. Além de que você vai pegar os teus erros, vai identificar as tuas lacunas e vai preenchendo esses buraquinhos de conteúdo que você tem para que você consiga aumentar o seu número de questão. Então, de forma geral, a estratégia que eu trouxe para vocês aqui, ela serve tanto para você aumentar o seu número de acertos, como para você não perder desempenho naqueles assuntos que você já estudou ao longo do ano. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo do fundo do meu coração e eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu quero recomendar de novo para vocês irem assistir tanto o meu vídeo sobre os tipos de erro, como o meu vídeo sobre estratégia de resolução de prova, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo porque não te custa nada e já comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha que eu vou tentar responder, tá bom? Beijo, obrigada e até o próximo vídeo.